Essa é a nossa live, nossa primeira live, e nós vamos discutir estratégias para você organizar os processos administrativos da sua empresa. O meu nome é Natália Domingues e no Potencial Administrativo de hoje nós vamos falar sobre o possível sabotador da lucratividade da sua empresa, tá bom? Deixa eu tomar uma aguinha só para... dar uma hidratada na garganta e bora lá. Boa noite, pessoal. O empreendedor que fatura até 81 mil reais, anualmente, ou seja, a soma de todo o faturamento dele dentro do ano de janeiro a dezembro, que não ultrapasse 81 mil reais e que se formalizou, esse é o famoso MEI, né? O microempreendedor individual. E esse empreendedor, ele tomou essa iniciativa, ele tomou essa decisão porque ele viu algum benefício, ele viu que teria alguma vantagem para ele, né? Existe diferença entre MEI e ME. Peraí, só um pouquinho. O MEI, ele é o microempreendedor individual e ME é a microempresa. No geral, a maior diferença entre eles é o faturamento. O ME, o microempreendedor, ele pode faturar até 81 mil no ano. A microempresa, ela pode faturar até 360 mil ao longo de um ano inteiro. Então, a maior diferença entre eles é o faturamento. Tem uma outra questão também, que profissionais que tenham o próprio órgão regulador da empresa, da profissão, não podem ser MEI, tá bom? Independente, mesmo que eles faturem menos do que os 81 mil anual, eles não podem ser MEI. Por eles terem órgãos já reguladores específicos, eles precisam ser direto ME. E não é uma regra. A empresa, para você ser uma empresa, você não precisa primeiro ser MEI para depois ser ME. Não é uma regra isso. É uma questão de decisão, né? Você vê de acordo com o porte da sua empresa. A rua é um pouquinho barulhenta, tenha um pouquinho de paciência, gente, por favor. De acordo com o porte da sua empresa e com relação ao faturamento, que você toma a decisão se você vai ser um MEI, se você vai ser ME, com exceção dos profissionais cuja profissão tem um órgão regulador, tá bom? Bom, expliquei essa diferencinha, mas a gente vai focar hoje no MEI, tá? Eu vou falar mais do MEI. E o meu primeiro contato com esse mundo todo empresarial, MEI, ME, começar a entender isso, foi lá em 2011. Logo que eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, eu era bem novinha. Os meus pais, eles investiram numa confecção de uniformes e me deram de presente. E aí, junto, na mesma época, foi quando eu comecei a faculdade também. Então, eu tive a sorte de ter a teoria junto com a prática e ainda de quebra. A minha mãe, ela tinha tido uma confecção de lingerie. E então ela tinha muita noção já de todos os processos administrativos. Então eu tinha a teoria, a prática e mais um tira-dúvidas junto. A minha mãe lá de background. E conforme eu fui tendo contato com esse mundo, conforme eu fui tendo contato com esse mundo, a empresa foi caminhando, eu fui conhecendo CNPJ, FGTS, contador, e foi tudo começando a fazer sentido, as pecinhas se encaixando. Mas teve uma questão que me faz lembrar dessa época com muita nostalgia.
deixa eu ler a definição de nostalgia aqui, para vocês entenderem que é exatamente isso que eu tô me referindo, ó. Nostalgia é um termo que descreve uma sensação de saudades por momentos vividos no passado, associada a um desejo sentimental de regresso, impulsionado por lembranças de momentos felizes e antigas relações sociais. E é bem isso que eu tô querendo dizer com nostalgia mesmo. Eu lembro assim com muito carinho dessa época, mas esse argumento que eu tô falando é das licitações, que a gente participava de licitação também. Para quem não sabe, licitação são as formas que as administrações públicas têm para fazer compra. Eles precisam fazer licitações, precisam abrir o processo de compra para que tenha a livre concorrência, para que quem quiser possa participar da licitação também. E aí, para você participar de uma licitação, você precisa apresentar certidões negativas de débito, precisa apresentar alguns documentos. E eu organizava, eu lembro que eu organizava numa pasta todas as certidões. As certidões negativas de débitos são documentos que comprovam que você não tem um débito com aquele órgão que você precisa emitir a certidão. Essas que a gente usava para participar das licitações, e acredito que a grande maioria delas possam ser emitidas, as que eu já emitia naquela época, eram emitidas online. Eu acho que, se não forem todas, a grande parte delas podem ser emitida online também. E aí, eu mantinha organizada na pasta todas as certidões e como elas vencem mensalmente também, porque que nem eu precisava emitir certidão de pagamento de não dever para a prefeitura de impostos municipais, impostos federais, impostos estaduais, FGTS. E como são coisas que você paga mensalmente, elas têm prazo de validade de 30 dias. Então, eu sempre mantia atualizada aquela pasta, eu precisava ter uma cópia, como é que fala? Uma cópia autenticada de cartório, do requerimento de empresário, esses documentos da empresa, e também eu já deixava uma planilha estruturadinha no Excel, no computador, já com os dados, já estruturada, só para poder preencher com os dados do orçamento, do item que eles iam comprar. O meu caso, como eram uniformes, eu preenchia os itens, né? Camiseta, calça, colete, essas coisas. Então aí eu já deixava a planilha prontinha e aí eu só preenchia com os itens do orçamento, eu já deixava, era bem gostoso, era bem legal. Em resumo, era bem divertido, bem gostoso. E eu lembro que conforme eu fui tendo esse contato, assim, o sentimento, a sensação que eu tinha era de amparo, que eu tinha um amparo cada vez que eu conversava com um contador, justamente por ter uma empresa formalizada, por ter uma empresa cadastrada com CNPJ, tudo certinho, e porque tinha vários benefícios, e conforme eu fui conhecendo esses benefícios, essas vantagens, foi dando essa sensação de amparo. Esses benefícios, deixa eu falar eles aqui, fica mais fácil para o meu caderno. Essas vantagens, esses benefícios são, um deles, você tem uma linha de crédito diferenciada para CNPJ com juros mais baixos, prazos mais longos, é tudo diferenciado com banco e com cooperativa pro CNPJ. Eu lembro que eu ia no banco, a gente combinava com o gerente assim, coisa de... Depois que o banco fechou, aí o gerente já avisava o segurança, aí eu chegava lá e o gerente deixava, o segurança deixava a gente entrar. A gente tinha um relacionamento com o banco, tinha várias linhas de crédito diferenciadas para a CNPJ mesmo. O banco, a gente era um cliente que o banco gostava da gente,
Mas, no entanto, quando você vai pegar uma linha de crédito, você precisa se atentar, você precisa fazer contas, use com sabedoria se você tiver uma linha de crédito, tá bom? Não pegue a linha de crédito, o empréstimo, só pelo fato de ter mais dinheiro e você, eu vou investir nessa questão X aqui da empresa. Só considerando que, aí se eu vender mais, não coloque o se na frente, tá bom? Faça o planejamento de saber quanto você vai precisar vender a mais para pagar isso, quando. Planeje mesmo, sabe? Coloque na ponta do lápis. Faça de caso pensado. Não faça assim só no impulso de pegar a linha de crédito porque ela está disponível e ver o que acontece. Eu vou vender mais só contando com a sorte, tá bom? Você precisa se organizar também com a linha de crédito. Uma outra questão, que é uma questão muito boa, aliás, diga-se de passagem, é o valor fixo de imposto. O MEI, ele paga o DAS, né? É o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. E quando o profissional autônomo contribui, ele paga 11% do salário mínimo. O MEI, ele paga 5% do salário mínimo. Então, já é uma redução de uma carga tributária menor e você paga fixo todo mês, você sabe o valor que você vai pagar. Você vai pagar 5% de INSS e você vai pagar R$1 de ICMS e R$5 de ISS quando for o caso, quando se aplicar para você. Para comércio e indústria, você paga os 5% sobre um salário mínimo, que eu não falei, né? São 5% sobre o salário mínimo, são os R$55 para o INSS, para Previdência, e R$1 de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Então, aí, comércio e indústria paga o total de R$56 por mês de imposto. Quem é só serviço paga os 5% de um salário mínimo, os R$55, mais R$5 de ISS, Imposto sobre Serviço. Então, quem é só serviço paga R$60. E quem é comércio e serviço paga os 5% de INSS, os R$55, mais R$1 de ICMS e mais os R$5 de INSS. Dá um total de R$61 por mês. Então, são esses valores fixos, são esses impostos que você vai pagar todo mês, sem mais surpresas, sem mais novas contribuições para fazer. É fixo e já é um valor que você prevê, você consegue se organizar. Eu tô indo muito rápido, gente, tá dando pra acompanhar, tá de boa. Bom, um outro benefício é o direito previdenciário, porque aí você vai ter direito a se aposentar porque você está contribuindo para o INSS. Não, muito além da aposentadoria, porque tem muita gente que trabalha hoje em dia pensando, não vou contar com a aposentadoria do governo porque tá... legal, obrigada. Porque tá muito incerto, tá cada vez mais difícil de se aposentar, né? No entanto, a questão da contribuição não é só pela aposentadoria. Ela é também pela muleta que essa contribuição pode ser caso aconteça alguma coisa com você, caso você precise se afastar do trabalho por alguma doença, por exemplo. Entendeu? As mulheres têm direito ao auxílio maternidade. E caso, Deus o livre e guarde, você venha a faltar amanhã, você venha a falecer, os seus dependentes, eles também ficam amparados. Então, tem uma série de benefícios com relação à previdência que valem a pena também.
eu acho que assim, ó, nessa questão, não é nem tanto pela aposentadoria, também pela aposentadoria. Porque para você poder contar com mais um salário mínimo, além do que você já pretende, já planeja se organizar, mais um salário mínimo também quando você se aposentar, mais a muleta que a contribuição pode ser caso você venha a precisar, entendeu? Um outro benefício é a emissão de notas fiscais. E aí, com relação a esse aqui, muita gente pode não ver tanta importância, mas quando você emite nota fiscal, você passa um ar de profissionalismo, de seriedade para o seu cliente, de uma empresa regulada, uma empresa que faz tudo certinho. Não tente ser aquela empresa do jeitinho, sabe? Que, não, a gente dá um jeitinho, a gente queira ser uma empresa idônea, uma empresa que caminha de forma correta. Até porque, quando você tem esse tipo de posicionamento, você acaba atraindo esse tipo de pessoas também, esse tipo de cliente, esse tipo de funcionário. E não é legal. Então, não queira ser a empresa do jeitinho. Queira ser uma empresa idônea, uma empresa profissional. Tá bom? De longe, acho que a maior vantagem... com relação a funcionário, você também pode... O MEI pode contratar até um funcionário. E aí, se você contrata funcionário, eu falei dos impostos, tem aqueles impostos já pré-definidos, pré-determinados, mas aí você tem que arcar com todos os direitos trabalhistas também, tá bom? FGTS, hora extra, carga horária, tudo certinho. Lembra que eu falei, empresa idônea, não empresa do jeitinho, ok? Mas eu acho que de longe o maior benefício mesmo é a possibilidade de crescimento, a possibilidade de você emitir notas fiscais, de você participar de licitações. Quem nunca participou de licitação, licitação é uma coisa muito legal, porque nem sempre as empresas... Porque assim, quando é uma compra muito grande, tem gente que está sabendo e vai ter gente que vai comparecer na licitação para poder... Obrigada, Ana. Para poder tentar pegar aquele pedido. Porque pedidos grandes fazem muita diferença para as empresas. Sabemos disso, né? Acaba sendo na quantidade o maior lucro. Mas muitas vezes existem compras que as administrações públicas precisam fazer e que por vezes nem aparece nenhum fornecedor que queira participar da licitação, entendeu? E pode não ser um pedido grande, o pedido que vai fazer a diferença no ano da sua empresa, mas pode ser um pedido que salve o mês da sua empresa, por exemplo. Então é muito bom participar de licitação. Sempre que uma administração pública uma prefeitura, por exemplo, vai fazer uma compra, ela precisa divulgar no Diário Oficial. No site também você consegue saber, tem a aba lá, licitações. E você consegue saber quando vai ter licitação e quais são os itens e a quantidade que vai ser comprado, que vai ser aberta a licitação para o processo de compra, tá bom? Então vale você estudar, você analisar, de repente, se você não quer participar de uma licitação, tá bom? E como eu estava falando do maior benefício, a maior vantagem para você se formalizar é justamente a possibilidade de crescimento que a sua empresa tem. Porque assim, pensa comigo, você hoje trabalha sozinha para você poder, você entrega o seu, como é que é o nome, gente? Me fugiu a palavra aqui. Seu recurso disponível, que é o tempo para você fazer aquela atividade que te gera uma remuneração. Só que o seu recurso é finito. Então aí, como é que você faz para aumentar a lucratividade da sua empresa? É você contratando mais pessoas para disponibilizarem o tempo delas também em prol de gerarem mais daquela atividade
que gera os rendimentos para sua empresa. E tem aquela forma do jeitinho de você contratar aqui, chamar, pagar por fora, nanana. Não queira ser empresa do jeitinho, tá bom? Foca na empresa que faz tudo certo, que é idônea, que é profissional, porque, gente, dá pra perceber, fica claro. Se você parar e pensar aí, você vai saber do que eu tô falando, vai vir na sua mente uma empresa que é idônea, que faz tudo certinho, e de repente uma empresa que você, ali eu acho que é do jeitinho. Tá bom? Qual é o próximo passo aqui? Peraí, só um pouquinho, gente, deixa eu... Bom, para você se formalizar, bom, então, empresa que cresce mais tem maior lucratividade, tá bom? Se você ficar muito tempo sem a formalização, você acaba limitando o tamanho do crescimento, o tempo do crescimento da sua empresa. Para você ser um MEI, você não precisa necessariamente contratar um contador, tá bom? MEI não é obrigado a ter contador. ME, sim, é obrigado. MEI, que é do que a gente está falando aqui hoje, não precisa. Para você, se você quiser, você mesmo pode fazer o processo. É só você entrar no portal do empreendedor, o gov.br/MEI. Lá você tem, ele é um site bem intuitivo. Ele vai te dando os próximos passos, o que você vai precisar entregar de documentos, as informações que ele precisa, que você preencha ali. E uma coisa que você vai precisar... Deixa eu tomar mais uma aguinha, peraí. Uma outra coisa que você vai precisar é saber o código do seu CNAE. O CNAE é Código Nacional da Atividade Econômica, se não me engano é isso. Mas em geral é um código como o governo reconhece aquela atividade que você exerce, tá? Se você digitar no Google lista de atividades MEI, você vai encontrar ali, tem vários sites que disponibilizam. É um número de uns 6 dígitos mais ou menos, que você já precisa ter esse número em mãos para você poder entrar lá no portal do empreendedor e poder preencher todos os dados junto com o CNAE que você vai exercer também, tá bom? Para você pagar a sua guia, pagar o imposto, também é bem simples. É só você mesma pode emitir a sua guia e é só você digitar PGMEI. Você entra no site da Receita, receita.fazenda.gov.br. Lá você também consegue emitir a sua guia mês a mês. É bem tranquilo, tá bom? Não tem muito segredo, além disso que eu estou contando aqui, tá? É receita.fazenda.gov.br. É isso, tá? E para concluir aqui a minha linha de raciocínio, eu vou dar não um, nem dois e nem três exemplos de pessoas que partiram da informalidade para a formalidade para o MEI, mas eu vou dar para vocês 9.810.483 empreendedores que se tornaram MEI. Esse é o número de MEIs cadastrados em território nacional. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de CNPJs cadastrados em território nacional são 19.228.025 CNPJs tem no Brasil. Desses, 9.810.483 são MEI. Mais de 50% é microempreendedor individual. Quer ver? Faço até questão de escrever aqui. 9.810.483 MEIs. De 19.228.025
225 CNPJs no total. Ó, Ih, fica invertido, fica espelhado. Mas dá pra ver. Gente, é mais de 50%. É um número muito alto. Então, se tem essa quantidade de mês, é porque alguma coisa tem aí. É porque os benefícios, as vantagens realmente fazem algum sentido. Não tem pegadinha, não tem letras miúdas. São vantagens mesmo, são benefícios mesmo, tá bom? 9 milhões é gente pra caramba, né? É quase a população da cidade de São Paulo, pra vocês terem uma ideia, é gente pra caramba, tá bom? Com isso eu concluo a minha linha de raciocínio e acho que a gente pode... Alguém quer fazer alguma consideração, acrescentar alguma coisa, fazer alguma dúvida? Tem alguma dúvida? É um número gigante, realmente. É muita gente, muita gente. Para fazer o cadastro do MEI precisa pagar. Não, gente, não precisa pagar nada. E pelo amor de Deus, tomem muito cuidado. Se quem for fazer o cadastro por conta, é gov.br/MEI. Não tem outro site, tá bom? É por ali que você faz, não precisa pagar nada. Se alguém te fizer uma cobrança, desconfie, me pergunta, manda mensagem aqui, eu te ajudo. Procura um contador se você se sentir mais seguro, mas muito cuidado com os golpes, porque tem muita gente aplicando muito golpe aí. Sabemos disso a todo momento, em todo lugar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Se paga para se cadastrar? Não paga para fazer o cadastro, tá bom? Você só precisa preencher os dados, saber o número do seu CNAE, fazer a pesquisa para você saber o número do seu CNAE, e você preenche os dados lá, manda todos os documentos, você vai precisar mandar o comprovante de endereço, os seus documentos pessoais, esse tipo de documento, tá bom? Você precisa mandar para você obter uma resposta depois, se foi aprovado, os próximos passos, é bem tranquilo, tá? Deixa eu ver se tem mais dúvida. Ah lá, realmente tem muitos sites que querem cobrar. Então, é tudo... Eu não sei, pode ser que tenha alguma assessoria que queira cobrar para abrir para você. Mas aí se você for querer pagar alguém, pague um contador também. Gente, mas com relação ao contador também. Assim como em toda profissão, existem contadores e contadores. Então pesquise, busque uma pessoa de confiança, uma pessoa que você sabe que é um profissional capacitado mesmo, tá bom? Para evitar golpe, porque tem de monte. Deixa o link em algum lugar. Não sei fazer isso ainda não. Faz o seguinte, se você quiser o link, manda pra mim um direct, que eu te mando o link por direct, pode ser? Acho que fica mais fácil, eu não sei ainda colocar o link aqui, ainda tô aprendendo. Lá, ó, cidade de São Paulo tem 12.300.000 habitantes, quase os habitantes de São Paulo mesmo, viu? Acertei. Tem um aplicativo também que conseguimos acompanhar por lá o nosso MEI. Verdade. Também tem um aplicativo para quem quiser baixar. Eu esqueço de falar de aplicativo porque eu não sou muito de ter muito aplicativo no meu celular. Eu ainda sou, apesar de ser nova, eu já tenho um espírito um pouco mais velho. Eu vou sempre no computador, eu prefiro o computador, vou direto no computador. Mas nem todo mundo tem o computador à mão, eu sei disso. E é super tranquilo, para quem quiser fazer pelo aplicativo também, dá super certo, é super válido, tá bom? É bem tranquilo. Gente, acho que era isso. Deixa na sua bio. Pode ser, eu colocar na bio. Obrigada, Ana, eu que agradeço. Muito obrigada pela companhia de vocês que estiveram aqui, obrigada pela interação, obrigada pela força. Fico muito honrada, tá bom? Uma boa noite para vocês e até a próxima!